Arquivos extraterrestres. Um misterioso anel brilhante no chão. Impressões inexplicadas na Terra. O para-brisa de uma viatura policial esmagado. Creio que algo extraterrestre ocorreu aqui. Ninguém pode provar que foi algo diferente. Existem evidências de pouso, voos e colisões de OVNIs? Será a maior história da humanidade se pudermos mostrar a todos as evidências. The History Channel mostra com exclusividade novas provas de um grande encontro com OVNI que levam à reabertura do caso. É dano causado por uma força empurrando o para-brisa e puxando de volta. É mesmo? Com fotos, amostras de solo e resultados de laboratório, apresentamos Arquivos Extraterrestres. Encontros Alienígenas. – 6 de abril de 2001, Monte Clemens, Michigan. Parecia um passeio de rotina por uma estrada deserta. Até que a viagem noturna de uma mulher passou de comum a bizarra. Andando pela estrada, ela notou um objeto brilhante do tamanho de uma bola de basquete vindo em sua direção. Parecem estar logo acima da superfície da estrada. E quanto mais se aproximam, a velocidade aumenta. Então ela vê algo em forma de espiral com plumas saindo à sua volta, enquanto gira rapidamente. Apesar de globos giratórios serem comuns no folclore dos OVNIs, um elemento desta história a coloca em outro nível. De repente, há um impacto do lado do passageiro em cima do carro, que ela sente e ouve perfeitamente. A coisa continua a voar para longe. Imediatamente ela para o carro e, claro, está morrendo de medo. Sai do carro e acha uma trilha de resíduos amarelos sobre a tinta vermelha. Esse resíduo é o que os ufólogos classificam como evidência. Na verdade, estamos vendo a impressão digital de OVNIs. É um padrão gerado por massa sólida. Seja um círculo ou anel de queimadura, vegetação que não cresce mais, o que for. É um efeito físico. Não é só uma observação visual, que não se recupera quando o disco some. No caso de Michigan, a evidência, o resíduo marrom localizado no carro, foi submetida à perícia por uma analista química especializada em identificar materiais. Descobri que o material marrom é composto de óxido de metal. Mas eu não pude especificá-lo. Havia também um material de celuloide, um material ligado a plantas. Talvez de origem natural. O material natural que Phyllis Budinger descobriu pode ser uma pista da origem do objeto. Tinha quase natureza de vegetação, mas havia outras indicações de que era mecânico. E o mais interessante é que ela determinou, devido ao resíduo desse material, que essa coisa, muito provavelmente, havia estado submersa em um lago de fazenda
ou algo assim pouco tempo antes do impacto com o carro. Budinger descartou a hipótese de um pequeno meteoro ou objeto estranho à estrada. Ela concluiu também que, fosse qual fosse a origem do objeto, não carregava calor e era de massa muito pequena. É uma suposição arriscada. Mas não posso pensar em fenômenos naturais que venham dos céus e deixem um pó assim, sem causar muitos danos ao carro. É um mistério. Esse evento é só um entre mais de 3.000 incidentes classificados como casos evidenciais desde os anos 60. Apesar do debate contínuo entre céticos e crentes, a evidência oferece prova de anomalias científicas que ainda têm de ser explicadas. Hoje, a comunidade UFO homenageia um homem por trazer casos evidenciais à frente da análise científica. O astrônomo da Universidade Northwestern e consultor em OVNIs do governo americano, Dr. J. Allen Hynek. Ele animou muitas pessoas a fazer algo além de reportar OVNIs. Ele disse: especializem-se, especializem-se, criem algo que outra pessoa não possa fazer. Foi ele realmente quem estimulou o estudo de casos evidenciais. Allen Hynek e eu, com o passar dos anos, nos tornamos bons amigos. Ele acreditava que muitas coisas aconteciam e tinham de ser classificadas, porque agrupávamos muitas coisas na mesma categoria, de uma luz nos céus ao pouso de homenzinhos. Dentre esses casos de OVNIs, o Dr. Hynek e Phillips concordaram que as evidências mais surpreendentes vinham de casos evidenciais. Eles acreditavam que a prova científica seria a chave para resolver a charada dos OVNIs. Quando chegávamos a um local cedo o bastante para fazer testes de compressão nas marcas e determinar uma distribuição de peso razoavelmente apurada, os pesos que achávamos nos objetos ovais eram da ordem de 14, 15 toneladas. Os discos clássicos tinham de 8 a 10 toneladas. Essas primeiras observações levaram Hynek e Phillips a crer que havia algo importante. Então, em 1964, um evento em Socorro, no Novo México, mudou toda a perspectiva deles sobre OVNIs. Um policial, Lone Zamora, guiava uma viatura. Ele ouviu um ruído e pensou que alguém havia explodido um depósito de dinamite. Um policial sempre tem curiosidade. Algo extraordinário aconteceu. O que foi aquele clarão? Ele chega a uma pequena elevação. Ali, cerca de 70 metros dele, há um objeto pousado no chão. Ele vê uma nave oval pousada com dois seres do tamanho de crianças perto dela, com roupas inteiriças. E a nave decola com um rugido que o deixou apavorado, como pode imaginar. Uma investigação posterior pela Força Aérea Americana achou evidências físicas que sustentaram o testemunho de Zamora. Elas incluíam uma formação quadrangular de trens de pouso, 4 impressões da escada da nave na terra e, finalmente, 4 pegadas dos pequenos seres observados por Zamora. O caso ainda é considerado desconhecido nos arquivos da Força Aérea. E acredite, eles tentaram tudo para obter uma explicação convencional. Em vão. Com o tempo, Phillips diz que encontrou milhares de casos que sustentavam a realidade do fenômeno OVNI. Mas foi um evento obscuro na zona rural do Kansas e uma foto Polaroid que mudaram tudo.
Ela tirou a única foto que vi de um local iluminado 10 minutos após a decolagem de um objeto. – 2 de novembro de 1971, Delphos, Kansas. Ronnie Johnson, de 16 anos, começa suas tarefas em uma pequena fazenda às 6:30 da tarde. O que ocorre a seguir não só muda a vida de Ronnie para sempre, mas influencia a pesquisa de casos evidenciais de OVNIs por mais de 3 décadas. Enquanto trabalha, de repente, ele ouve um ruído que diz parecer uma grande máquina de lavar desregulada. O som era muito alto e a área se iluminou. Ali, flutuando a 1,5 metro do chão, havia um objeto de 2,5 metros de diâmetro, cujo topo estava a 3 metros do chão. Ele tinha um brilho multicolorido, nenhuma cor específica, em nenhum momento específico. Paralisado, Ronnie observa o objeto. No fim desse período, o brilho do objeto aumentou, o som aumentou e o brilho em sua base aumentou. O brilho na base da coisa parecia uma mancha brilhante que caía dela até o chão. Enquanto ele observava, houve um clarão que o cegou durante a decolagem. Ele ouviu o som se afastar lentamente para o sul. Começou a recobrar a visão e correu para casa para contar aos pais. Eles correram para fora e também viram o objeto. Após observar o objeto de longe, os Johnsons foram até o lugar onde o jovem viu a nave flutuando. A família ficou assombrada com o que viu. Eles viram um grande anel luminescente no chão e luminescência nas árvores em volta. Correram para casa e pegaram a velha câmera Polaroid. Ela só tinha uma foto restante. Saíram e ela tirou a única foto que vi de um local iluminado 10 minutos após a decolagem de um objeto. Esta é a foto Polaroid tirada pela mãe de Ronnie, Irma Johnson. Após fotografar o anel brilhante, a família percebeu que havia mais a descobrir. Os pais de Ron tocaram então aquela substância recém-depositada pelo OVNI. E imediatamente seus dedos ficaram dormentes. A senhora Johnson tocou a perna com a mão e a perna ficou dormente. Assustada com o efeito físico sobre o corpo, a família continuou a buscar na propriedade pistas do que poderia ter acontecido. O único acesso a essa área é depois de uma árvore de 18 centímetros de diâmetro que estava caída no chão. Na tarde anterior, a árvore estava de pé e plantada. A árvore teria sido derrubada pela nave vista por Ronnie. A família Johnson não sabia. No dia seguinte, o xerife Ralph Inlow abriu uma investigação sobre o caso. Quando o xerife chegou e foi até o local, foi o primeiro a notar um galho de árvore partido que se quebrou a uns 2,5 metros acima do solo e tinha se projetado sobre a borda do anel. Então ele concluiu que havia se partido e caído devido a algum objeto ou alguma coisa sólida que tinha passado ali. O xerife Inlow também descobriu um resíduo misterioso dentro do anel.
E naquele momento, a superfície do anel era uma crosta muito dura e bem branca. E dá para ver na foto. A diferença entre a Terra no meio e a Terra em volta é evidente. Perplexo com as descobertas, o xerife Inlow colheu amostras do solo e guardou no cofre de seu gabinete. 4 semanas depois, quando o Dr. Hynek recebeu a notícia do evento em Delfos, encarregou Ted Phillips de investigar. Ao chegar à fazenda, falei rapidamente com as testemunhas, e elas me levaram ao local onde o anel estava, que era bem lamacento. E para minha surpresa, sobre esse solo preto, molhado e lamacento, havia um anel de neve, perfeitamente simétrico, cobrindo apenas o anel. E foi uma visão tão surpreendente que eu tirei várias fotos. A neve não derretida no anel era uma evidência surpreendente na investigação de Phillips. O anel no local de pouso é hidrofóbico, ou repelente de água. Algo havia afetado o solo. Isso é significativo. A mesma coisa aconteceu em muitos lugares onde OVNIs pousaram ou quase pousaram, alteraram o solo e a vida vegetal. Nada cresce. Phillips analisa Delfos e outros casos evidenciais de OVNIs com o mesmo método detalhado e meticuloso de um investigador criminal. Numa investigação criminal, o consenso geral é que o criminoso não consegue entrar no local e sair de lá sem levar alguma coisa consigo. E nem evitar que alguma coisa fique para trás. E cabe ao investigador ou ao perito descobrir o que é. O mesmo vale para um incidente com um OVNI quando se tem evidência física. Então a primeira coisa que você faz é fotografar tudo antes de mexer em alguma parte da cena do crime. E depois que eu havia tirado todas as fotos, comecei a criar linhas e fazer medições para estabelecer o tamanho exato do anel. E depois de examinar o anel minuciosamente, comecei a analisar a outra área e a família me conduziu por ela. Isso aconteceu aqui e aquilo aconteceu ali. Apesar de não haver sinal aparente de engodo na cena em Delfos, Phillips examina a foto tirada pela Sra. Johnson. Tentei várias vezes reproduzir aquela foto instantânea daquela noite. Não foi possível, tentei de tudo, usando até a mesma câmera e o mesmo tipo de filme, as mesmas condições de luz com e sem flashes. Simplesmente não é possível. Intrigado pelas descobertas no local, Phillips voltou ao Dr. Hynek com quase 18 quilos de amostras de solo e mais de 100 fotografias. O que havia no chão? Eu a agitei e a água ficou vermelha. Pensei, meu Deus, há alguma coisa aí. Passei mais de um dia intrigada e depois percebi que sim, havia alguma coisa ali. Desde os anos 60, o Dr. J. Allen Hynek acredita que casos evidenciais podem ser a chave para resolver o enigma OVNI. Em 1971, na pequena cidade de Delfos, no Kansas, um encontro com um OVNI definiu o padrão para o exame de casos evidenciais. Para obter opinião científica válida e isenta sobre o caso, Hynek convocou cientistas corajosos que concluíram que o solo do anel de Delfos era consideravelmente diferente do solo normal. Mas o avanço seguinte da análise de Delfos só viria mais de 20 anos depois, quando Ted Phillips conheceu a analista química Phillips Budinger.
No mundo científico, a especialidade de Budinger é conhecida como espectroscopia. A espectroscopia é um conjunto de técnicas. Podem-se quantificar sólidos, líquidos e gases. Cada molécula reage de modo diferente à luz em diferentes faixas de absorção. O resultado é um espectro único, assim como o DNA de cada ser humano. Para os investigadores, em termos simples, se Budinger receber terra de Delfos, dirá o que há nela. Em 1999, Phillips enviou amostras para estudo no laboratório de Budinger em Chagrin Falls, em Ohio. Eu não sabia o que esperar. Sabia que havia substância orgânica ali. Não sabia o que encontraria. Nunca vou me esquecer de quando recebi a amostra. Pus um pouco num tubo de ensaio, pus água em cima, eu a agitei e a água ficou vermelha. Pensei, meu Deus, há alguma coisa aí, sabe? Realmente passei mais de um dia intrigada. Depois percebi que sim, havia alguma coisa ali. Assustada com sua primeira observação, Budinger também se surpreende porque a Terra ainda era hidrofóbica ou repelente de água 30 anos após o evento. Em 2006, ela recriou a experiência em seu laboratório e os resultados foram exatamente os mesmos. Certo, vou mostrar que a Terra do Anel de Delfos ainda é hidrofóbica após tantos anos. Vou adicionar aqui aproximadamente a mesma quantidade de água. O extrato de água no topo é muito mais escuro que a amostra de controle. Obviamente, algo foi extraído. Em viagens posteriores a Delfos, durante 10 anos, Phillips notou que o anel no solo permaneceu visível e que nenhuma planta conseguia crescer ali. Apesar de os pesquisadores não poderem explicar por que a nave teria tornado a Terra hidrofóbica, Budinger apresenta uma razão científica. Havia material orgânico cobrindo a superfície do solo, e isso tornou hidrofóbico. Esse material orgânico foi identificado por mim como ácido fúlvico. O ácido fúlvico é uma substância natural achada na Terra durante a decomposição das plantas. Pode rejuvenescer o solo e ser um excelente suplemento para o fertilizante. Apesar de ocorrer naturalmente no solo, Budinger crê que a quantidade existente no Anel de Delfos está longe de ser natural. A quantidade de ácido fúlvico é muito superior àquela que ocorre naturalmente. Ele foi colocado lá, foi liberado por alguma coisa. Não há explicação natural para os altos níveis de ácido fúlvico no solo. Não sei de onde veio. A liberação inexplicável de ácido fúlvico não é a única anomalia que Budinger descobriu na amostra de terra de Delfos. Altos níveis de ácido oxálico, conhecido por irritar a pele e os olhos, também foram achados nas amostras. O ácido oxálico pode ser a causa da dormência nos dedos e perna da Sra. Johnson, que jamais a abandonou. Para os cientistas, esse composto somado ao ácido fúlvico abre caminho para uma interessante especulação sobre o efeito brilhante no solo. Acho que a substância veio quando foi lançada da nave. Seu sistema de propulsão criou um campo iônico que excitou o material. E acho que quando ele caiu estava brilhando devido à interação com o campo iônico da nave. Deve ser uma pista para o sistema de propulsão dessa máquina.
A teoria e a análise de Budinger motivaram investigadores e pesquisadores a criar algum tipo de explicação científica. Três anos após o incidente de Delfos, outro caso evidencial causou pânico geral em Missouri. Todos estavam gritando e estava pairando a uns 3 metros do solo. Estas são as pistas deixadas. Da formação quadrangular de trens de pouso em Socorro, no Novo México, ao misterioso anel brilhante em Delfos, no Kansas, desde 1964, houve milhares de casos evidenciais de OVNIs. Para o investigador de campo Ted Phillips, essas pistas características que descobriu sustentam a realidade dos OVNIs. Das centenas de casos que investiguei pessoalmente, minha conclusão é que estamos lidando com um aparelho, uma máquina com massa. Construída por uma inteligência e sob o controle de algo inteligente. Isso é óbvio pelo que fazem e pelo modo como manobram em um local de pouso, entre outras coisas. 1º de setembro de 1974, Langenburg, Saskatchewan, Canadá. Para o fazendeiro Edwin Furr, uma tarefa de rotina se tornou uma das experiências mais assustadoras de sua vida. Furr observava um objeto perto do chão. Ele parou e chegou bem perto. Podia ver que era metálico, era chato na base e em forma de cúpula. No topo, flutuava a uns 30 centímetros do chão, mais ou menos. E ele estava a 4,5 metros do objeto de dia. Não havia som. A coisa girava, rodava em alta velocidade. Na superfície, ela parecia ser velha e desgastada e havia sulcos escuros. Na base, ele viu um tipo de cinta larga que circundava a seção inferior. Chocado com o que encontrou, Furr retornou lentamente ao trator, esperando fugir do objeto. Quando subiu no veículo, o choque se transformou em terror ao descobrir que havia mais de um OVNI. Ele viu que havia mais 4 que estavam equidistantes entre si em semicírculo acima da grama alta. Eram todos objetos do mesmo tipo, mesma configuração e cor, todos girando. A terra e a grama sob os objetos foram erguidas em espiral. Todas as plantas foram torcidas e caíram sob cada objeto. Após flutuar no campo por alguns minutos, os objetos começaram a acender. Os objetos subiram em silêncio, na vertical, em sequência. Objeto 1, 2, 3, 4, 5. E, enquanto subiam verticalmente em silêncio, embaixo de cada objeto, havia como que 2 extensões, das quais saía um penacho de material cinzento. Logo depois, os objetos desapareceram. Contatado por Furr, o guarda Ronald Moyer, da Polícia Montada do Canadá, recebeu a notícia do evento e visitou a fazenda. A evidência física que ele descobriu intrigou os investigadores.
havia 5 anéis, todos virados, comprimidos na mesma direção, no sentido anti-horário. E a área central, em cada um desses anéis, não foi afetada. A grama estava normal e o seu tamanho variava desde 2,5 metros a 10,5 metros de diâmetro. E a conclusão de Moyer, após uma investigação minuciosa, me deixou consideravelmente impressionado. Ele disse que realmente havia acontecido. E seja lá o que for que fez esses anéis, apareceu do céu e foi embora do mesmo jeito. E isso resume tudo. Mais de 3 décadas se passaram desde o evento. Vários investigadores de campo não chegaram a uma explicação lógica. Só nos anos 70, Phillips catalogou mais de 400 eventos semelhantes ao caso Langenberg. – 8 de outubro de 1978, Cato, Missouri. Uma avó e seu neto viram um objeto misterioso no campo que chamou a atenção. Ela ouviu alguma coisa branca e oval no campo. E depois eu descobri que estava a uns 60 metros da casa. E aí ela chamou o marido. Ele chamou seu filho. E não estava fazendo nada, só estava parado. O melhor é que a explicação que eles deram é que foi um pedaço de metal trazido por uma tempestade. Não disseram que havia um OVNI ali, disseram apenas: há algo em nosso campo que não deveria estar lá, temos que tirar. Quando o pai ligou o trator para tirar o objeto, algo estranho ocorreu. O objeto salta pelo menos 3 metros para cima. E tinha apenas 1,20 metro de diâmetro. E todos estavam gritando. E lá estava ele, pairando a 3 metros do solo. O objeto começou a se afastar da fazenda. Não foi rápido, só ficou pairando. E não produziu nenhum som, em momento algum. E o objeto estava girando, sem asa, sem motor, sem nenhum meio de sustentação visível. E continuou a subir. Ele fez uma curva fechada para a direita, que depois eu descobri ser perpendicular ao vento. Voou um pouco para a direita por alguns metros. Fez uma curva bem fechada para a esquerda, cortando o vento. Outra curva para a direita e continuou a subir. Conforme o objeto subia, as testemunhas relataram que ele se fundiu com outro OVNI cilíndrico muito maior. E o cilindro saiu voando a uma grande velocidade. Aí o fazendeiro e o seu filho foram até o local onde o objeto estivera e encontraram uma área de 1,5 metro de plantas desidratadas. E todo o local ficou marrom com plantas mortas. As características físicas deixadas pelo OVNI em Cato fizeram dele um caso evidencial clássico. Esta fotografia, tirada poucos minutos após o evento, prova a Phillips que algo inexplicável ocorreu na fazenda de Cato. Ele quer saber o que foi. O local basicamente é oval. E a grama que o cerca está bem verde, perfeitamente saudável. Não há nenhum outro lugar em todo o campo parecido com essa área. E nessa borda externa do local, perto dessas 2 crateras impactadas, havia forrageiras que têm folhas grandes, são muito resistentes. As folhas não estavam queimadas, mas estavam bem fechadas, como se algum tipo de calor as tivesse feito fechar. Para Phillips, esta descoberta pode ser uma evidência de solo perturbado pela propulsão da nave.
Mas há outra anomalia científica que os investigadores ainda precisam explicar. As crateras tinham um pouco mais de 3 centímetros de profundidade e o solo lá era bem duro. Então eu não sei se isso aconteceu na descida ou na subida. Mas em momento algum se ouviu um som para indicar algum tipo de sistema de propulsão. Ainda assim, um objeto de 1,5 metro precisava de um para cortar o vento 3 vezes. Durante as investigações de Phillips, casos evidenciais como o evento em Cato consistem, na maioria, de efeitos físicos no solo. Mas, em 1979, um objeto misterioso não só deixou evidência física, como quase matou um delegado assistente em Minnesota. Eu creio que algo extraterrestre aconteceu aqui. Ninguém pôde provar que foi algo diferente. Os investigadores examinaram a viatura policial e encontraram nova evidência. Isto foi flexionado para dentro e para fora como se houvesse um tipo de sucção? Algo assim. Puxado para fora? Isso é incrível. Dia 27 de agosto de 1979, Warren, Minnesota. Era uma patrulha de rotina para o assistente Val Johnson. Mas, às 2h19 da manhã, sua vida mudaria de repente. Ele viu uma luz à distância numa estrada vicinal. Uma estrada asfaltada de 2 pistas. E acredita que se trata de um avião pequeno com uma luz de aterrissagem fazendo um pouso de emergência. Então ele se dirige para a estrada para ver se pode ajudar. Quase instantaneamente, a luz veio de 2 quilômetros de distância para o seu rosto e ele bateu o carro. Após a batida, na central da polícia chega um pedido de socorro. 407, qual é o problema? Eu não sei. Algo bateu no meu carro. Eu não sei explicar, é estranho. Um dos policiais a ver o dano pessoalmente foi o delegado Herbie Morstead, do condado de Marshall. Morstead, assistente na época, lembra-se nitidamente da noite em que viu o carro. E Val Johnson ainda estava no carro. Ele parecia estar tonto e parecia meio confuso, não sabia direito o que tinha acontecido a ele. E o carro tinha sido bem danificado, e na época isso foi documentado. Ele dirigia um Ford LTD, e esse carro não é danificado com qualquer coisinha à toa. Foi um impacto e tanto. Os danos ao carro intrigaram os investigadores. Olha aqui, os primeiros danos foram feitos ao farol do carro. Está quebrado. Ainda está do jeito que estava naquela noite. O interessante é que, ao olhar para o farol, dá para ver que não tem restos de cervo, nem pelos, nem nada que explique como ele foi danificado. E subindo um pouco mais, no capô do carro existe uma indentação no capô e mais para cima o para-brisa está arrebentado e bem estragado. E não há nenhuma evidência de pedras ou escombros, nem de nada que pudesse ter quebrado o para-brisa. E mais para cima, na capota do carro, um dos vidros da luz de alerta está quebrado. E atrás dela existem 2 antenas que foram danificadas. O que é interessante é que nessas antenas, bem no lugar onde a antena está dobrada, havia insetos presos a ela. E isso é um indício de que ninguém usou uma ferramenta nem a mão para envergar a antena, porque os insetos teriam caído. Os efeitos do suposto contato de Johnson com um OVNI foram além dos danos à viatura policial. Mais tarde, a investigação continuou. Descobriram que Val Johnson tinha queimaduras de soldador nos olhos. Supostamente da luz que ele havia visto.
Uma outra coisa curiosa é que o relógio de pulso dele e o relógio da viatura pararam durante 14 minutos. Essa é uma evidência bem interessante, mas o que a maioria não sabe é que muitos policiais acertam seus relógios pelo relógio da central, o relógio do carro e o relógio pessoal, para que todos estejam no mesmo horário, para que durante a sua patrulha as suas anotações referentes a um caso sejam todas as mais precisas possível. Queria saber o que aconteceu durante os 14 minutos em que os relógios foram afetados, mas há de novo muito espaço para especulação científica do que acontece quando alguém se envolve em alguma coisa assim. O carro de Johnson está em exibição no Museu da Sociedade Histórica de Marshall. Phillips viajou mais de 1.600 quilômetros com exclusividade para o The History Channel para ver os danos pessoalmente. Phillips chegou a Warren, em Minnesota, e pôde ver a viatura com o delegado Morstead. Vi fotos dele tantas vezes. É como se já tivesse visto este carro. E é incrível. Phillips fica assustado com uma nova evidência fornecida pelo xerife. O para-brisa sofreu os maiores danos. É dano causado por uma força empurrando o para-brisa e puxando de volta. É mesmo? É. Então ele foi flexionado para dentro e para fora, como se houvesse algum tipo de sucção? Algo assim. Puxado para fora? Sim. Isso é incrível. Por mais de 3 horas, Phillips e Morstead examinam o carro e discutem o caso. Phillips é informado de que os policiais de hoje não duvidam da história. Creio que o oficial Johnston, quando trabalhava como assistente, acredito que foi sincero naquela noite. Ele contou os fatos. Val Johnson era um homem bom e honesto, um bom assistente de xerife. E não tenho motivo para não acreditar nele. Quando um policial relata uma história de um encontro desses, ele ou ela arrisca tudo. A sua carreira, a sua vida pessoal e até o seu casamento, a sua família. Ele põe tudo em jogo. Phillips reabriu a investigação do contato de Minnesota, esperando descobrir o que realmente aconteceu na madrugada de 27 de agosto de 1979. Vários pesquisadores creem que este caso evidencial, além de milhares de outros, nos levará à verdade sobre os OVNIs. Acho que casos com evidências de pouso, evidências físicas, são um aspecto muito importante, principalmente quando dizem que não há evidência. Uma digital é uma evidência, não é? Geralmente as pessoas dizem não crerem em OVNIs ou que só acreditariam se vissem. O significado disso é que, olhando a evidência física, podem dizer que viram. Isso nos dá provas, junto com o relato das testemunhas, de que há algo lá fora. O que achamos nos locais de pouso certamente confirma a realidade do que chamamos de OVNIs e confirma porque a prova positiva de que algo muito incomum ocorreu. E o que restou lá é inexplicável. Será a maior história da humanidade se pudermos mostrar a todos a evidência.